Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso curso intermediário. Eu sou o professor Ítalo e esse é meu sinal na comunidade surda. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje a gente vai fazer um resumão do que vocês já viram durante esse mês que se passou, mês de outubro. Dá tchau para ele. E vamos agora para mês de novembro. Iniciando nossa aula de hoje, nós vamos falar que vocês já viram nas 3 últimas aulas, tá? Os parâmetros da Libras. Aula importantíssima? Sim. Principalmente para você que não pôde participar, você que faltou. Assista, e você que está participando, assista novamente, até para você desenvolver melhor ainda o aprendizado e fixar melhor o conteúdo. Muito bem. Professor, até aqui nós aprendemos 3 parâmetros. E hoje a gente vai concluir com os últimos 2, assim, para a nossa conclusão e para a nossa prova, que será na próxima sexta-feira. Muito bem. Vocês aprenderam durante essas 3 aulas que os parâmetros, eles são os fonemas, tá, da Libras. Na Libra nós vamos utilizar fonemas, nós vamos também utilizar morfologia, e nós vamos ter a sintaxe. Tudo isso faz parte da questão da gramática da Libras. Agora, vou explicar o que são cada um. Fonemas, de acordo com o dicionário, é a menor unidade dos sons. Professor, mas Libras tem sons? A Libras, ela tem formas, tá? Nós falamos formas em vez de sons. Os fonemas é a menor unidade e não tem nenhum valor, tá? Apenas eles estão lá, que são as configurações de mão. E que nós podemos contabilizar de acordo com quadros, em torno de 64 formas que as nossas mãos podem estarem apresentando numa sinalização. Muito bem. Até aí é o que vocês viram. E as configurações de mão, professor, o que são? Configuração de mão é a forma que as nossas mãos apresentam na hora da sinalização. Falei para vocês que são fonemas, né? E esses fonemas, quando eles se juntam, aqui acontece a mágica. O quê? Acontece um sinal. O sinal não é assim, inventou aqui e do nada surgiu o sinal. Não. Precisou se juntar para formar um sinal. E aqui nós vamos ver que a Libras, ela nos proporciona o quê? A estudar cada configuração de mão, cada forma que as nossas mãos elas podem estar apresentando na hora da sinalização. Muito bem, o corpo fala, né? E as mãos também, elas falam. Nossas mãos, elas falam. E, através das mãos, nós podemos expressar várias coisas. Exemplo, que sinal é esse aqui? Número. Número, muito bem, parabéns, que é números, tá? Um exemplo de número, professor Ítalo. Existe um assim? Existe. E aqui também é um? É. Qual é a diferença, professor, desse um para esse aqui? A diferença é que esse um aqui, ele é para números cardinais, números infinitos. E esse aqui, é o dedo indicador, é para quantidade. Quantidade. Ah, já estudei. Já estudei. Muito bem. Tá lembrada, né? Então, exemplo, eu tenho uma casa. A frase é, eu tenho casa, tenho. Esse aqui, ele vai entrar quantidade. Muito bem. As nossas mãos também, elas podem expressar, ó, você sabe o que isso é daqui? De ladinho aqui para vocês.
Sentimento. Sentimento? Sentimento. Parabéns, Berta. Sentimento. E um sentimento que nós podemos expressar na aula de hoje, nessa sexta-feira à noite, é de felicidade. Sinal de felicidade tem esse aqui, ó. Feliz. Feliz. Tem esse aqui, ó. Alegre. Feliz. Tá? Podemos aqui expressar um sentimento de amor. Sinal de amor. 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 E existe um amor universal. O amor universal. Isso aqui, ele é utilizado, a ASL, tá? Ele é utilizado em diversas línguas de sinais, esse aqui, esse amor, tá? Universal. Muito bem. Nossas mãos também podem expressar animais, substantivos, verbos, pronomes, tá? Tudo através das nossas mãos. A gente fica assim pensando, meu Deus, eu antigamente só pensava que as minhas mãos não gesticulava, somente gestos, mímicas, e as nossas mãos, sinceramente, elas falam, e desta forma a gente utilizamos elas para comunicar com o surdo, ok? Muito bem. Voltando para as configurações de mão, nós temos 64 formas, tá? Vocês pesquisaram, vocês aprofundaram nas configurações, se lembram? Vocês fizeram pesquisa na primeira aula, vocês pesquisaram algumas formas que estavam lá no material, e hoje nós podemos até citar aqui um exemplo, tá? Um que é bastante utilizado é a letra Y, tá? A letra Y nós temos vários sinais, vários mesmo, tá? A gente pode especificar alguns aqui: brincar, telefone, avião, idade, tá? Gordo, e tudo aqui expressa, a partir da letra Y, nós podemos expressar diversos sinais. Bem? Configuração de mãos, vocês viram, é apenas isso, tá? Se na prova tiver o que são as configurações de mão, faz um resumozinho e coloca lá abaixo. Ok? Ponto de articulação, vocês observaram que é o local onde nós, do nosso corpo ou no espaço neutro, que a gente sinaliza, tá? O PA, o termo mais correto, no intermediário, o PA. Existem vários pontos de articulação, em torno de mais ou menos uns 35 pontos de articulação nós podemos utilizar. E o mais ainda é no nosso espaço neutro. Onde mais ainda nós utilizamos os sinais é no espaço neutro. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos, alguns lugares que nós podemos sinalizar. Existe aqui na têmpora, você sabe que sinal é esse daqui, ó? Dedo. Acho que médio. não sei, não entendi. Ah, não entendi isso mesmo, muito bem. Não entendi. Tem quem tire e tem que fazer assim. Não entendi. E tem o entender, né? Entender. A expressão facial ajuda também. Entendi. Então, existe esse sinal também aqui de achar. Ó. Achar. Você está achando o quê? O que você está achando da aula? Então, esse achar, esse toque, tá? Um em cima ou embaixo. Nós vamos descer um pouco para a boca. Nós temos sábado, ou laranja. Vamos descer mais um pouco aqui no pescoço. Morrer, tá? Colocar mais ou menos aqui sujo. São alguns pontos de articulação. Olha lá, pode ficar à vontade, pode falar. Tem esse daqui, ó. Esqueceu, professor? Abriu, ó.
Abriu, muito bem. Abriu, ponto de articulação do pescoço. Parabéns, ó, excelente. Tá? Já no espaço neutro, nós temos diversos. Posso citar aqui alguns exemplos. Existe o trabalhar, televisão, avião, entre outros, né? Nós podemos vários sinais aqui no espaço neutro. E o movimento que vocês viram na aula passada, esses movimentos nós podemos aqui dizer esses movimentos direcionais, movimentos de direção, movimento internos da mão, movimento de transição. Estão lembrados que eu falei para vocês? Movimento também de repetição, vai cair na prova. Movimento de contorno, de balanço. Quando vocês perceberam que os movimentos de transição, que são esses? Na mudança do sinal para o outro, nós temos que fazer uma transição. Exemplo, sinal de escola, casa. Quando eu vou tirando aqui, ó, estou fazendo uma transição. Escola. Não tem nenhum valor fonológico, significado, esse movimento de transição, mas é importante fazer, até para entender que é uma escola. Porque se eu fizer assim, casa, baixar a mão, não, daqui mesmo eu já saio, escola. Tá? A forma correta, escola. Muito bem. E repetição, professor? São aqueles movimentos que repetem. Aprender, repete 2 vezes. Aprender, água, tem esse movimento de repetição. Não é parado. Água tem esse movimento de repetição. Tá? Então, Não estou assistindo. Oi? Não estou vendo você sumiu. Eu estou ouvindo sua voz. Tá todos ou estão assim? Não, hoje você conseguiu ver. Aqui tá normal. Normal. É só para mim? Aqui está normal também. Internet. Tenta ver se entrando e saindo, talvez não sei se melhore, porque pode ser que seja a internet, né? Por gentileza. Então, movimentos fazem parte dos sinais, tá? Movimentos direcionais, movimentos locais. Mas só que movimentos locais são esses? São esses que são feitos no corpo, tá? Eles não saem, eles ficam aqui, tá? Exemplo, sim, gostar. Gostar. É movimento local. Se na prova tiver, cite aí 3 movimentos locais. São os movimentos que são feitos no corpo, ou até mesmo no espaço neutro, que eles não têm direção. Trabalhar é local, porque ele só fica aqui parado, ninguém vai trabalhar aqui. Ele não tem esse movimento de ir para frente, ele vai trabalhar aqui, ó. Tem movimento, mas ele é local. Nós falamos movimentos locais porque eles não têm isso aqui, ó. Ele não sai andando, como o sinal de avião. Avião, ele não é parado aqui. O movimento dele, ó, ele é direcional, subindo, tá? Então, ele tem essa direção, esse direcionamento para cima, ok? Outra coisa importante para vocês saberem, quem foi o responsável aí por criar os 3 primeiros parâmetros, nós chamamos os primários, foi William Stokely, tá? William Stokely foi o responsável por pesquisar e criar esses 3 primeiros parâmetros importantíssimos da Libras, CM, PA e M, tá? Até então, americano, ele estudou a ASL, Língua de Sinais Americana. Catholic, que é a ASL,
língua de sinais americana. Tá? Se na prova tiver ASL, é o quê? Língua de sinais americana. Tá? Quem foi que criou os 3 primeiros parâmetros da Libras? Vai estar lá. Ernest Reuter, Abad Michel Lepé. Aí, se tiver William Stokely, marca William Stokely, tá? Porque ele foi o primeiro pesquisador que foi lá, estudou, pesquisou, se aprofundou na questão da língua de sinais americana, tá, gente? E aí segue os próximos. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade. Alguma dúvida aí nesses 3 primeiros parâmetros? Eurani. Boa noite, Eurani. Muito bem. Agora nós vamos para a orientação e expressão facial corporal. Muito bem. Lembrando que esse material já está lá no grupo e também ele consta na sala virtual para todos vocês, alunos do intermediário. Vocês podem fazer o download e dar continuidade ao estudo de vocês. Gente, eu separei aqui, eu pesquisei bastante a questão desse parâmetro aí. Tudo bem, Arani. Desse parâmetro aí de orientação. Confesso que eu pesquisei, li, reli, busquei, procurei mesmo, tá? Verdade, artigos, professores, orientação, para poder, nesta aula, lhe passar um conteúdo que você possa aprender de fato esse parâmetro. Aqui, muitos podem confundir porque se parece com a questão do orientação, movimento e direção. Mas movimento é uma coisa, orientação é outra, tá? E segue-se a ordem. Se você seguir a ordem, você vai ver por que tem que começar CM, PA e M. Porque até para sinalizar, precisa de uma sequência, de uma ordem, para você montar a estrutura de um sinal, tá? Ninguém começa pelos movimentos e depois pelo PA. Não. Se você começar pelo movimento CM e por último PA, fica um pouco esquisito, tá? Por quê? Já digo agora para você. Vai fazer o sinal de gostar. Sinal de gostar, aí você começa com a configuração de mão, essa daqui, aí vai fazendo aqui, ó, movimento. Aí, por último, vai fazer aqui, não fica tão legal, tá? Então, essa sequência ela deve ser obedecida, tem que ser respeitada, porque tem uma lógica, tá? Tem uma lógica, um sinal de lógica. Ah, professor, mas eu posso começar assim? A maneira de começar é configuração de mão, CM, PA, movimento. Vou trazer um conceito para vocês, tá? E o conceito vai ajudar vocês a diferenciar orientação e direção. Orientação. De acordo com quadros Carnot, no ano 2004, o parâmetro orientação, nós podemos separar eles em 6 categorias. Vamos dizer que 6 tipos de orientação. Primeira, a orientação é a palma da mão, tá? Ela vai fazer referência à questão da palma da mão. Então, a orientação ela pode estar para frente, para trás, para baixo
para cima. Ó, minha mão está parada, tá? Para o lado esquerdo e para o lado direito. A orientação não sai do lugar. Ó, vou explicar de novo para que você possa entender. A orientação, ela não sai do lugar. Ela faz referência à palma da mão e ela pode se dividir em 6 tipos de orientação. Apenas 6, professor. Até então, Ferreira Brito, em 1995, disse que só é 6. Quadros, 2004, continua nos 6, tá? Então, novamente, quais são os 6 tipos de orientação da palma da mão? Para frente, para trás, para baixo, para cima, para o lado esquerdo, para o lado direito. Só isso, professor? Só isso. Só. Você entender a diferença de orientação e direção, meu querido, você vai tirar 10, bem facinho, na prova. E você vai entender que Libras não é só sinais, sinais, sinais. Ó, não adianta você fazer um sinal, esse sinal não tem orientação, esse sinal não tem direção. E aí, percebe que é uma junção, uma combinação de parâmetros para formar sinal. Ok? E, professor, você falou orientação. E o que é direção, professor? Direção, vamos lá. Agora sim, tem movimento. É para frente, para trás, é para o lado, é para o outro, é para baixo e é para cima. Agora sim, percebe, ó, que eu uso o dedo indicador para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito, para baixo e para cima. Só isso? Só isso. Dúvidas? Pergunta? Aí vamos lá, o bacana é agora. Professor, os sinais para baixo, existem sinais para baixo? Existe sim. Com direção de sinais para baixo, nós temos diversos, tá? Direções de sinais para baixo, nós temos descendo, educação, trabalhar, né? Direção para baixo, né? Ó, porque para baixo, né? Olha, percebe, né? Direção para baixo. Já que a gente vai falar a questão desse movimento aí, que são os movimentos alternados. Já que eu vou mencionar sobre esse movimento. Tá? Para cima, professor. Importante. Sinal de importante, ó. Aprenda importante. O dorso para frente e a palma, orientação, ó, para trás. E a direção, ó, subindo. Eu já vi, não faço importante aqui, tá? Aqui não é importante, não. Se você fizer orientação da mão para frente e aqui, não é importante. Pode ser outra coisa, mas importante não é, tá? Pode até que não seja nenhum sinal. Importante é aqui. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei, nos dicionários, eles sempre ensinam desta forma. Ok. Então, percebe que é importante a orientação e direção? Mas, professor, por que é que William Stoker não colocou aí também como os primários? Porque, para ele, os principais eram somente CM, PA e M. Até então, graças a Deus, 2000, Valnice Quadro, Carnop, Campelo, Pimenta, Ferreira Brito. Não, calma aí. Os sinais também têm orientação, tem direção e tem expressão facial corporal. Ainda bem. E aí, colocaram, juntaram, formaram 5 parâmetros da Libras. Ok? Muito bem. Professor, é só isso? Só isso. Só isso. Você entender o que é orientação e o que é direção, você não vai
confundir com os movimentos. Os movimentos estão aqui, tá? Continuam aqui. Mas eu preciso, quando eu for fazer a estrutura de um sinal, exemplo, vamos tipo aqui, imagina que eu chamo aqui a Gisele. Gisele, descreve aí a estrutura do sinal de aprender. Aí a Gisele vai falar para mim, professor, o sinal de aprender, a estrutura dele, a morfologia, o estudo das palavras, dos sinais, tem CM. Aí você vai dizer, qual CM é? C e S. Tem PA, tem sim. Onde é o PA? Frente que a testa. Tem movimento? Tem sim. Qual é o movimento? Repetição. Tem orientação? Tem sim. Orientação, pode dizer que a palma da mão para o lado. Está para o lado. Tem expressão facial? Não tem. Aqui é neutro, tá? Neutro. Então, na prova vai pedir, descreve a estrutura do sinal de casa. Aí você vai dizer, casa, configuração de mão, B, aceitável. Tem movimento, tem PA, tem... Aí você vai montar toda a estruturazinha de um sinal. Ok. Entenderam? Então, orientação é a palma da mão, 6 tipos de orientação. É a palma da mão para frente, para trás, para baixo, para cima, para o lado e para o outro. Direção. Agora vai, ó. O dedo indicador vai para trás, para o lado, para o outro, para baixo, para cima. Ok? Já na orientação, gente, vocês vão perceber uma coisa, que os sinais eles podem mudar o sentido. Tá? Como assim, professor? Se você sinalizar para frente, ó, agora a direção, ó, que sinal é esse daqui? Ajudar? Ajudar. Eu estou fazendo o que aqui? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Muito bem. Interessante, né? Que somente o movimento aqui, ele já monta todo um eu ajudo você ou eu te ajudo, tá? Então, percebe que os pronomes aqui, o pronome pessoal no singular, ele não vai precisar ser feito como sinal de eu é aqui, né? Eu. Partindo aqui, ó, eu ajudo você. Agora, se a palma da minha mão mudar a direção, muda o sentido. Você me ajuda. Percebe, Berta, que é importante a orientação, porque ela remete à questão dos sentidos da frase, do quem é o emissor e o receptor que recebe a ação. Quem está promovendo a ação e quem está recebendo aquela ação. Oi, Dilma. Não foi nada não, professor. Desculpa aí. Ah, tudo bem. Tá conseguindo me ver agora? Tem hora que você aparece, hora não. Aí tá oscilando, mas acho que é a minha internet. Ah, tudo bem. Não se preocupa não que vai ficar gravado, aí você vai poder ver, professor, bem, tá? A aula bem gravada para você. Então, percebe que a orientação, ela pode mudar o sentido do verbo, da frase, ok? Sinal esse aqui, ó. Ensinar. Ensinar. Percebe que, ó, para frente, eu estou ensinando você. Agora, se eu mudar, a orientação é que muda, tá? A orientação muda, ó. Sempre você me ensinando, tá? Percebe a importância da orientação.
ela consegue mudar o sentido da frase de quem está emitindo a ação e de quem está recebendo. Ok? Então, a orientação precisa fazer. Professor, existem exceções para a palma da mão? Existe sim. O sinal de informar. Informar, ó, eu vou remeter o quê? O dedo mínimo, tá? Eu informo você, ó. Percebe que não é informar aqui, ó. Eu estou informando você, não é a palma, mas é o dedo mínimo. Sai daqui, ó. Eu informo você. Virando, você me informa. Ok? Então, tem essa questão do direcionamento e tem também a questão da orientação do sinal. Seguindo, ó. Observe aí. Configuração de mão 45. Essa aqui, ó. P. E a 50, ó. Essa daqui. Olha a orientação agora. Palma da mão para onde? Para cima. E essa aqui em P, ó. Percebe aí, ó. Tá na imagem aí, ó. Vai ter agora um direcionamento para baixo. Para baixo. Que sinal é esse daqui? Verdade. 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 É verdade mesmo. Verdade. Ok? Então, percebe que tem toda a questão, a estrutura para formar o sinal. Aí está a beleza. Aí está nascendo um sinal. Vamos dizer que esse aqui é o embrião. 45 aí é. Agora vai se formar agora. Está com 3 meses aí. Depois passou para 7 meses, 9 meses. Nasceu. Nasceu o sinal. E nós pensando que. Aí, Libras aqui, o sinal é esse aqui. Toma. É teu. Não. Tem que ser gerado, tá? Temos que saber como é formado esse sinal. Ok? Tudo bem. Observe aí na tela, tá? Ó. São a orientação da palma da mão. Ela não tem direção, apenas orientação. Ela não tem movimento aqui, ó. Orientação para frente, para trás, para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Elas não se movem. A orientação, ó, ela fica aqui. O que vai mover é a direção. Tá? O que vai mover é a direção. Orientação, a palma da mão. Dúvida? Pergunta? Se não tem, vamos para cá. Expressão facial e corporal. Certo? Expressão facial e corporal. São as expressões faciais e corporais, movimento do corpo, da face, da cabeça e dos olhos, realizado no momento da articulação do sinal, tá? Observe aí na imagem, tá? Alguns exemplos de expressões faciais. A primeira é seriedade, a segunda, indignação, a terceira, raiva e a quarta, fúria, tá? Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma ressalva aqui para vocês. Existem sinais que são feitos com e existem sinais que são feitos com as duas mãos. E existem sinais que são feitos sem as mãos. Professor, mas é Libras e eu preciso das mãos para sinalizar nem sempre. Com a expressão facial, você já consegue sinalizar. Exemplo. O surdo perguntou.
feliz. O surdo perguntou: como a vida hoje? Sentimento. Aí você pode dizer: ó, feliz, utilizar as mãos, ó. Ah, já estou feliz. Sinal de feliz é esse, né? Mas eu, feliz demais. Percebe que a concordância da expressão facial é importante, porque se você sinalizar o sinal de feliz, precisa, ó, o rosto também concordar com a sinalização. Ninguém está feliz assim? Não, precisa fazer expressão facial. É interessante também, nas interrogações, nas frases interrogativas, o quê? Eu destaco para qual é o seu nome. Você percebe que você faz só esse movimento aqui, ó. E a expressão facial, ó, de interrogação. Qual é o seu nome? O queixo ele eleva um pouco, tá? Não muito, pouco. Qual é o seu nome? Tá? O meu rosto é que exerce a pergunta. A interrogação está aqui, ó, na minha sobrancelha. Qual é o seu nome? Então, eu utilizo a expressão facial na hora da sinalização. Ok? E, geralmente, quando a gente está interpretando cultos, palestras, nós utilizamos muita expressão. O estudo ele é voltado muito para a questão da expressão. Porque aquele intérprete que só faz só o sinal aqui, ó, mas não tem expressão, precisa sim ter a interpretação, ter a expressão facial. Corporal, no dia que você for interpretar uma música, precisa ter a expressão corporal, o movimento. Que é expressar o sentimento na música, tá? Se for uma música mais leve, mais lenta, agora se for mais animada, ó, precisa também junto com a música, tá? Ser levado ali naquele movimento, ok? Segue mais aí alguns exemplos. Desdém, aversão, nojo, repugnância, preocupação, inquietação, medo, terror. E aí nós temos aí embaixo, ó, coloridos, negação, tá? Negação. Você pode fazer com o rosto, negação, com o dedo, negação. E também você pode utilizar no próprio verbo de negação. Você vai dizer assim, ó, esse aqui é o sinal de querer, né? Querer. E você querer, não. Querer, não. Você faz desta forma. Feliz, medo, vergonha, desconfiança, raiva. E assim segue, tá? Dúvida, ponto de interrogação aí na frente. Muito bem. Essa parte aqui nós vamos concluir, tá? Primeiro momento. E aqui deixando para vocês sobre os parâmetros, tá? O que é que eu começo? Geralmente, os cursos que eu dou, eu começo sempre pelos parâmetros, porque é a base. É a base do que eu estudo na Libras. Sem parâmetros, sem sinais. Se não tiver a base, a casa, ó, não sustenta. O teu aprendizado, ó, não vai, não prolonga, mas ele fica aqui parado, estático. Não tem como você avançar. Mas quando você começa a estudar os parâmetros da Libras, você começa a entender como um sinal é feito, como eu posso colocar aqui no sinal, aí você começa a entender. Uma coisa que eu quero passar para vocês ainda mais, questão dos movimentos, que
existem movimentos que são simultâneos. Que são esses? Ó. Sinal, movimento simultâneo, ó, família. Ó. É simultâneo. Porque é o F. Da mesma forma que eu vou fazendo aqui, ó, a outra mão vai. Ó. Então, são movimentos simultâneos. E também existe simultaneidade no sinal de justo. Justo. Aquela pessoa ali, ó, ela é justa. Sinal de justo, ó. Justo. E aí existe também os sinais que são movimentos alternados. Trabalhar, ó, um para baixo, um para cima. Trabalhar é os movimentos alternados. Justiça, ó, movimento alternado. Sobe e desce. Essa configuração de mãos. Sobe e desce. Desta forma. Ok. Existem movimentos que são com um toque, tá? Apenas com um toque. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu toco aqui na têmpora. E existe com riscos. Risco, isso mesmo. Quando você faz aqui, ó, para baixo é o quê? Quem sabe? Para baixo e para cima. Já Amanhã. amanhã. E para cima? Fácil. 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 Muito bem. Excelente, tá? Então, existe esse riscando, tá? Que a gente fala riscando para baixo. Amanhã e para cima. Fácil. Muito bem. Até aqui, nós finalizamos, tá? A primeira disciplina, os parâmetros. No próximo, na próxima aula, prova. E passando essa sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós vamos para a escrita de sinais. Tá? Eu utilizo bastante a questão do WELS, escrita da língua de sinais. E existem os singulares também, que são aquelas formas, aqueles desenhos lá, vocês acreditam que já viram, vocês vão ter praticamente uns três aulas, um mês, tá? Para estudar sobre a escrita de sinais. Ok? Finaliza aqui a primeira parte, desejando a todos vocês uma excelente aula, para quem não pôde participar, você que participou, reveja novamente e continue estudando, continue focando teu aprendizado na língua de sinais, na Libras. Forte abraço a todos, nos vemos na próxima aula. Finalizo aqui, somente aqui para a aula de agora. Muito bem, gente. Pois vamos lá, voltar. Eu vou dar para vocês 5 minutos, tá? Para que vocês possam beber uma água. E logo em seguida a gente retorna no nosso segundo momento, tá? Nosso curso Libra do Zero. Intermediário.